meditar sobre o texto de João, há pouco lido, João 8. Eu quero destacar o versículo 31 e o 32, onde Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o texto, e o tema da mensagem é: permaneçamos firmes na palavra de Jesus, porque ela é a verdade, ela nos dá vida, ela nos liberta da morte, e só assim somos verdadeiros discípulos de Jesus. E assim seja. Amém. Pode ser assim. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, nos seus estatutos, afirma que aceita todos os livros canônicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento como palavra inspirada, como palavra revelada, como palavra de Deus. Os seus estatutos também afirma que aceita o livro de Concórdia, editado em 1580, como correta exposição das doutrinas bíblicas. Desde quando a Igreja Luterana surge há quase 500 anos atrás, em 1517, estará comemorando agora 500 anos da Reforma, ela não mudou. Ela continua exatamente igual. Interessante que tem muita gente que pergunta: é uma igreja nova? Geralmente quem pergunta não conhece a origem da sua igreja, que provavelmente vem também da Reforma. Nesse dia em que nós estamos aqui, neste culto, falando um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante ou Reforma Luterana, nós queremos falar sobre os 3 grandes pilares da Reforma. E sempre de novo precisamos falar desses pilares, porque o diabo, que se disfarça em anjo da luz para seduzir, para enganar, com falsas doutrinas, com vãs filosofias, aquelas que Paulo diz: cuidado, dão coceirinha no ouvido. Quer dizer, é bom coçar o ouvido, mas pode furar o tino. Cuidado, precisamos sempre de novo falar sobre esses 3 pilares. Eu falei 3: somente a Escritura, somente pela graça e somente pela fé. Muitos querem colocar um 4º pilar somente por Cristo, mas Cristo não é um pilar. Quando nós construímos uma casa, um prédio, uma edificação, nós colocamos pilares para que sustentem a construção. Mas os pilares, eles têm de estar necessariamente sobre um firme fundamento. Se não estiverem bem fundamentados, eles ruirão. Cristo não é um pilar, ele é o fundamento. Ele é o fundamento sobre o qual estão os 3 pilares. Os 3 pilares apontam para Cristo, por isso ele é o fundamento. Somente a Escritura. O que é a Escritura? É a palavra revelada de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio falar, ele veio conversar. A Escritura é Cristo. Como Lutero dizia: se você tirar aquele bebezinho da manjedoura lá de Belém, só sobra palha. Se você tirar Jesus do centro da Escritura, só sobra papel. A Escritura é Cristo. Somente pela graça somos salvos. A graça é presente, é o perdão dos pecados. Através de quem nós recebemos o perdão dos pecados? Cristo. A graça é Cristo. Somente pela fé somos salvos. Não é uma obra, não é uma conquista nossa. Fé em quem? Em ídolos, em imagens, em forças, em solos, em estrelas? Não, a fé em Cristo. Portanto, o fundamento é só um dos 3 pilares: Cristo. Somente pela Escritura Sagrada,
Somente a Escritura Sagrada é a palavra infalível de Deus. Na época de Lutero, século XVI, 1500, se dizia que o Papa, os concílios, as tradições é que tinham autoridade sobre a palavra de Deus, tinham autoridade de dizer o que Deus pensa e mais ninguém. E Lutero comprovou que tanto papas como concílios como a tradição erraram, e erraram feio muitas vezes, por interesses financeiros, por interesses políticos, e era por isso que haviam tantas heresias que eram ensinadas, praticadas na igreja e que não estão na Escritura Sagrada. E é por isso que quando ele é chamado em 1521, lá na Dieta, na Assembleia de Worms, diante do imperador, diante dos cardeais e dos bispos, ele é solicitado a renegar aqueles seus escritos. Ele diz o seguinte: se eu não for convencido pela Escritura Sagrada, não posso. Porque não é correto o homem agir contra Deus e contra a sua consciência. Olhou para todos e disse: eu não posso de outra forma. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Somente a Escritura é a palavra de Deus. E ela não erra, ela não falha. Por isso é um pilar ao qual sempre devemos novamente recorrer. Depois de iniciada a reforma, Zwinglio, que foi um dos reformadores nos cantões suíços, ele começou a questionar um pouco a supremacia da Escritura Sagrada e quis colocar como autoridade suprema a razão. Isso causou um grande problema. Em 1529, no concílio de Marburgo, Lutero, Zwinglio e mais algumas pessoas permaneceram durante uma semana discutindo várias questões. Muitas delas houve um acordo, mas teve uma que não houve acordo. Porque Zwinglio dizia: mas nós temos que aceitar o que Jesus diz, como ele disse. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que ele está realmente presente na Santa Ceia. Zwinglio diz: claro que a gente não pode aceitar o que Jesus está dizendo. Isso é um simbolismo que Jesus está usando. É impossível que Jesus, de carne e sangue, esteja presente em toda a parte aonde está sendo celebrada a Santa Ceia, do pão e do vinho. E assim quer colocar a razão sobre a Bíblia. Quer dizer que Jesus está errado. Jesus diz que ele está ali presente, junto com o pão e o vinho, realmente. Assim como ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou entre eles. A razão não entende isso. Por isso nós deixamos a razão de lado. E pela fé nós nos submetemos àquilo que Deus diz, a Escritura Sagrada, porque a sua palavra é imutável. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Somente a Escritura Sagrada. Não adianta tentar entender Deus. Jesus disse, nunca disse me entenda, ele disse creia. Quando as pessoas querem entender Deus, querem manipular Deus. E aí a Santa Ceia passa a ser simbolismo, um memorial, porque não entra na cabeça das pessoas. Por isso alguns dão até suco de uva ao invés de darem vinho, porque acham que se Jesus fez errado, ele não poderia ter dado vinho. Questionam Deus. Outros querem dizer: não, mas ele podia ter dado suco de uva. Não era época de uva. E naquela época não existia como conservar. Pelo processo natural, a uva já teria virado vinho ou até vinagre há muito tempo. E o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, diz para as pessoas não se embebedarem na Santa Ceia. Ninguém se embebeda com suco de uva. Tentam mudar muita coisa que está na Escritura Sagrada para se adaptar às suas doutrinas, como quem diz que Deus fez errado. Somente a Escritura. Leiamos mais a Escritura. O segundo pilar: somente pela graça, sem obras da lei, sem indulgências,
Somente pela graça nós somos salvos. A igreja da época de Lutero dizia: Cristo fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Você tem que fazer penitências, você tem que fazer jejuns, longas orações, você tem que adorar, buscar, venerar as relíquias. E assim a igreja ganhava fortunas, porque as pessoas tinham que fazer procissões, romarias até Roma, para poder admirar as relíquias que eram tesouros da igreja. E lá se dizia que a igreja tinha uma pena da pomba do Espírito Santo, uma pena do anjo Gabriel, dos cravos da cruz de Cristo, e as relíquias eram veneradas, as pessoas gastavam fortunas e a igreja embolsava por isso. Hoje muitas igrejas chamadas reformadas seguem na mesma linha, quando continuam dizendo: Cristo fez a parte dele, mas você tem que fazer a sua. A gente ouve muito o seguinte refrão: tem que fazer por onde? A obra da redenção de Cristo é completa. Jesus não fez meio dia quando criou os céus e a terra. Ele não fez meios animais que precisavam de um complemento, meias plantas, meio ser humano. Tudo que ele faz é bom e perfeito. A obra da redenção, quando ele morreu na cruz e gritou: está consumado, estava completo. Jesus não precisa de muletas. E as pessoas continuam tentando botar muletas para a salvação. Você tem que fazer por onde? Não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode se vestir assim, não pode fazer isso, não pode... Ou Jesus fez tudo, ou não fez nada. Olha, ore para Deus, mas ore também para o santo, ore para o... Colocam muletas: rogai por nós. A gente ouve muito isso em algumas igrejas: rogai por nós, ore por nós, santo tal, beato tal. E colocam muletas para Jesus, e Jesus disse: o Pai vai ouvir a oração que é feita em meu nome, eu sou mediador. Quem coloca muletas em Cristo se afasta de Cristo. É graça, é presente. João 3,16, texto que todos vocês sabem de cor, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que Deus todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Não é aquele que faz isso ou faz aquilo. Não é aquele como Calvino, os reformados hoje, que tentam entender, não, porque nele crê. Ou aquele que substitui, ou aquele que compra, não, aquele que crê tem a vida eterna. Isso tem que estar bem claro na mente de todo mundo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que somos salvos pela fé, e a fé é graça, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É dom, é presente. Fé não é conquista, é presente. E esse é o terceiro pilar: somente pela fé. Os entusiastas da época de Lutero e os de hoje, que se chamam pentecostais, eles também diziam que é somente pela Escritura, é somente pela graça, é somente pela fé, mas a fé é uma decisão pessoal do ser humano. E quando eles diziam e dizem hoje ainda que a fé é uma decisão pessoal do ser humano, eles transformam a fé numa obra meritória. É a obra do ser humano, ele que se decidiu. Por isso que nas suas mensagens fazem os apelos: quem aqui não é cristão, converta-se, decida-se por Cristo agora. É uma decisão humana. E a Bíblia diz o contrário. Quem está certo? Eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz: nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O morto não tem como se decidir, gente. O morto não fala, não ouve. O morto você joga no chão, ele não sente nada. Como é que vai se decidir? Deus, ele chama todos os seres humanos. Ali em João 3,16, ele chamou o mundo inteiro. A todos os mortos ele diz: eu te amo. Tenha vida. A palavra que dá vida é a palavra dele, que disse: haja luz, houve luz, haja plantas, houve plantas, haja animais, houve animais. Adão, acorda.
Ele dá vida aos mortos. E assim Ele dá vida a todos os mortos, dizendo: eu te amo, eu morri pelos teus pecados na cruz. Infelizmente a maioria diz: isso não é para mim. E volta a ser louco. Rejeita a palavra de Deus. A fé não é uma decisão pessoal, a fé é dada. Infelizmente muitos rejeitam. Querem continuar uma vida de mortos-vivos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, por causa dessa decisão que é a fé, muitos não batizam mais crianças, porque dizem que a criança tem que se decidir, senão ela não vai fazer parte da família de Deus. Dessa maneira dizem que a Bíblia está errada, ou dizem pelo menos que todas as crianças do Antigo Testamento, ninguém pertenceu ao povo de Deus, que elas eram circuncidadas ao 8º dia e ninguém se decidia, o pai e a mãe circuncidados. E Lutero é bem claro, aliás o apóstolo Paulo é bem claro lá em Colossenses 2:11, quando diz: o batismo substitui a circuncisão. Ele diz: nós agora não somos mais circuncidados, não é mais uma obra da carne, os nossos pecados foram sepultados com Cristo no momento do batismo, é uma nova aliança. Ah, mas a criança não entende. Ela não tem como se decidir. A criança entende alguma coisa quando o pai e a mãe pegam e levam ela para ser vacinada e ela é um bebezinho? Não entende nada. A vacina faz efeito, claro que faz, porque não depende da criança entender ou não. Depende de se fazer aquilo que está prescrito, de ser vacinado. Não depende da criança entender ou não o batismo. Depende de se ouvir e obedecer a palavra de Deus e não questionar o que ele fez, dizendo que ele está errado. Somos mortos, recebemos vida por graça. Esse dom nos é dado, o dom da fé pelo Espírito.